Olá, como estão por aí? Por aqui eu sigo, hein? E hoje estamos aqui para gravar mais um Pode Me Contar, porque a sua história importa. E eu estou com ela, que é neuropediatra, psiquiatra, sócia fundadora da clínica Acolher, que funciona ali no Rio de Janeiro por enquanto. Em breve teremos filiais pelo Brasil, porque acolher é muito importante. E ela estava de passagem aqui por Buenos Aires e separou um tempinho na agenda dela para poder conversar com a gente um pouquinho, contar a história dela, assim, um pouco do que der para contar, porque é uma história muito rica, muitas coisas maravilhosas para nos contar. E eu estou aqui então com ela, Cristiane Ponciano. Seja muito Prazer. bem-vinda, prazer. Obrigada. Muito bom receber você aqui, viu? Obrigada pelo convite. E fique à vontade para nos contar a sua história, porque a gente quer muito escutar. Ok, então vamos lá. É, eu vou engajar um pouquinho, né, a ideia da acolher com a minha história de vida. Né? A acolher, na verdade, nasceu de uma necessidade do acolhimento. Né? O acolher de uma maneira humanizada, empática e não só um atendimento clínico. Né? Na minha história de vida, né, na pandemia principalmente, eu tive um relato muito forte, onde eu tive Covid muito grave, né, fiquei entubada durante 30 dias, entrei em ECMO, né, o que todo mundo sempre temeu, fiquei 10 dias em ECMO e consegui passar por isso. Né? A partir daí, algumas coisas eu percebi na minha vida. Né? Uma delas é que todos nós somos substituíveis. Aí, Cristiane, você poderia falar para nós um pouquinho, você como médica, o que vem a ser o ECMO? Porque talvez muita Sim. gente que vai nos Uhum. assistir, aí vai se perguntar o que é o ECMO. Aí você poderia falar um Sim. pouquinho? O ECMO, na verdade, é como se fosse um pulmão artificial. Né? Ele foi muito usado no Covid, mas até inicialmente de uma maneira experimental, para quando o pulmão já estava completamente tomado, era uma última alternativa de se salvar aquela pessoa. Né? Então, se investia no ECMO. Né? No Rio de Janeiro, eu acabei sendo a terceira pessoa. Né? Existiram algumas outras depois que ficaram famosas até no Brasil, como Paulo Gustavo, então entrou muito, né, nessa questão. E eu passei pelo ECMO, sim, e sobrevivi a ele, e graças a Deus praticamente sem nenhuma sequela, tirando a parte mais motora, da parte direita mais um renascimento. Eu falo que é o meu segundo aniversário, né? Então é um Sei. pulmão artificial como uma última tentativa de não sobrecarregar mais aquele pulmão que não está funcionando. Uhum. E aí a gente usa, é como se fosse uma máquina de diálise renal, né? Sim, E só aí que a gente para o usa por uma pulmão. questão do pulmão. Olha, nasceu de novo mesmo, né? Muito. E aí, com todo esse tratamento, você ficou quanto tempo no hospital? Quanto tempo na UTI? Você Eu recorda? fiquei praticamente 30 dias na UTI, depois mais 2 meses, né, em toda a recuperação. Quando a gente fica muito tempo entubado, né, normalmente o que acontece é que a gente vai paralisando, né, por conta mesmo do material da sedação, então daqui para baixo eu não mexia nada. E aquilo para mim foi muito forte quando eu fui descobrir, né, que eu não me mexia. Então qual era a maior dúvida? Vou me mexer de novo? Eu sou médica, o que, que vai acontecer? Aí você já vai Né, raciocinando, né? sobre Por você isso. médica, né? O que que pode estar E o que está acontecendo? acontecendo, né? E quando você é liberado para casa, na época do Covid, até no Brasil, né, você melhorava ali a parte pulmonar e o ideal é que você saísse o mais rápido do hospital. Né? E aí eu fui na época para casa do meu pai e montaram um OCM UTI, e aí eu fui experimentar aquilo que a gente sempre vê como profissional, né? Ter cuidador 24 horas, ter fisioterapeuta e depender de tudo, de todo mundo. Né? Trocar fralda, me mover de um lado ao outro, e foi assim, o maior talvez experiência de vida que eu tive sendo paciente, No né? momento você estava de um lado, Sim, aí em outro momento você se viu do outro do lado. outro lado. E é muito interessante essa vista, né? Porque você sente aquela pessoa que te toca com carinho, aquela pessoa que está com paciência e também aquela pessoa que está odiando estar ali, né? Então a gente começa a perceber a empatia, né? O acolhimento que é tão importante, o toque.
né? Uma pessoa muitas vezes que está acamada ou um idoso, ele sente o toque, né? Não é só você atender a pessoa, é você fazer esse todo o trabalho de cuidado, é você querer estar ali. Então foi o que eu senti de mais importante. Como eu falo que eu falo muito, converso com todo mundo, e aí veio essa coisa que eu conversava com os cuidadores, aí você viu uma história de vida, os fisioterapeutas ficavam lá na minha casa, né, na casa do meu pai, de segunda a segunda, e eu Uhum. estabelecia metas. Olha, eu vou sustentar o tronco em uma semana, eu vou conseguir dar os primeiros passos em tanto tempo. Ele fala, calma, Cristiane, não é assim. Eu falei, não, eu preciso reprogramar minha mente, eu preciso estar aqui, Uhum. né? Então, isso para mim foi uma das grandes situações interessantes. Outra que eu achei muito legal foi que quando eu fui sendo estubada, como eu entubei muito rápido, né? Quando eu nem me lembro, tive perda de memória recente do Covid, eu passei praticamente assim, eu não me lembrava do início de como foi a intubação, e eu entubei no segundo dia, eu acredito, de Covid. Então, a minha memória não era daquela de falta de ar das pessoas, aquela coisa. Então, quando eu voltei tipo assim, onde que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? O que que Né? O houve? que que houve? E para isso é interessante, porque seu cérebro reprograma. Eu voltei a comer e a falar muito rápido, porque o meu cérebro não reprogramou aquele período inteiro de intubação. Ele Uhum. reprogramou só que eu estava no hospital há 2 dias. E aí, na época, o pai da minha filha, que foi também o médico que cuidou de mim, ele falou assim, Cristiane, você acha que você está quanto tempo? E eu, uns 2 dias. E aí, quando ele me falou que já tinha 30 dias, eu Caramba. chorei e falei, não, não tem condições. Então, você percebe que o seu cérebro, na verdade, ele trabalha muito com o que você acredita, Sim. né? Então, se você tem uma mente mais pessimista, né, mais, poxa, isso vai ser complicado, você vai viver o mais complicado. E se sua mente for, não, tá tranquilo, você consegue passar de uma maneira melhor, né, a questão das emoções e tudo que a gente vai sentindo no dia a dia. E isso é muito interessante, né? É aquela frase: tudo é possível ao que crê. Então, é Justamente. muito importante as pessoas sempre estarem avaliando que tipo de fé elas têm alimentado, né? Ou se realmente há fé. Eu sempre falo muito Porque, isso. às vezes, eu atendo alguns pacientes e a gente precisa de fazer um trabalho com eles para a retomada da fé positiva. Sim. Porque sempre acredita que não vai funcionar, que não vai dar certo, que não vai conseguir, não vai alcançar, né? É, Que alguma coisa no meio do caminho vai dar errado. sim. E a Existe uma pessoa cultura do precisa. pessimismo e de um certo vitimismo também que a gente tem, né? Eu acho que não tem que encarar isso, eu sempre falo muito isso. Não tem que ser sim ou não, é certo ou errado. Tem, legal, vamos tratar, vamos melhorar isso, vamos recondicionar. A vida está aí para isso, né? Para a Sim, gente ir aprendendo e recondicionando a parte mental. isso. E é muito interessante, né? É quando você diz assim, eu mesma colocava metas para mim. Sim. Que interessante. Porque pode até ser que a gente não alcance todas as metas. Sim. Porém, a gente ter meta, a gente ter objetivo, nos dá força Sim, para para a poder a gente que gente cada seguir. passinho ele precisa ser, na verdade, conquistado e na verdade, como eu digo, comemorado. Né? A gente tem uma coisa tipo assim, só quando eu chegar ali eu vou ser feliz. Não. Cada passinho que a gente vai vivendo no dia a dia, cada coisinha que a gente vai conseguindo fazer melhor, isso já é a grande alegria da vida, porque a vida é uma caminhada. Ela não Sim. é a chegada, né? Como diz Deleuze, um filósofo francês que eu gosto muito, Hum. né? A gente caminha, a vida é uma caminhada. Né? Então, cada passo que a gente vai fazendo, cada conquista que a gente vai tendo, ela tem que ser comemorada. Aonde a gente vai chegar, porque as nossas metas mudam também. Uhum. Né? Às vezes a gente não percebe, mas a gente muda as nossas metas, a gente muda o caminho delas, isso não importa, desde que a gente esteja progredindo e se sentindo melhor. É, isso mesmo, bem interessante. E aí você então contou para nós, você foi para casa do seu pai, ficou lá um tempo. Esse período ali de adaptação, de dependência do outro, né, da Sim. ajuda ali, do apoio, quanto tempo durou? Durou em torno aí de um mês e pouquinho. Eu fiquei após a saída do hospital. E foi quando depois eu resolvi que não, já estava na hora de voltar para casa, porque mesmo ainda já estava sem as cuidadoras, já conseguia fazer as minhas coisas
muito rápido, eu me reprogramei e falei, não, vou continuar com fisioterapeutas. E aí a minha filha, né, no caso Maria, ela não se sentia que as coisas estavam voltando ao normal, né? Então eu percebia que ela tinha um cuidado ao me abraçar, a ficar perto, e aquilo só ia ser rompido se a gente voltasse para casa. E aí eu levei fisioterapeutas, né? Na época a própria babá da Maria ficou com a gente também, o pai da Maria sempre deu esse apoio, e aí foi quando eu voltei para casa. Né? Ainda precisando de ajuda para andar, aquela coisa toda, mas aí eu já estava na minha casa, e aí a minha filha foi voltando, agora as coisas estão normais. Porque a gente também esqueceu de outras coisas, né? Porque nessa época foi a época, no caso, de alfabetização dela. E ela ficou sem ser alfabetizada, então a gente começou a voltar a pensar nisso. Né? Então, Maria foi alfabetizada em casa, a gente contratou na época uma professora, e aí a gente foi trabalhando isso porque ela precisava voltar ao normal. Aí eu vi que ela foi readaptando né, ao estilo de vida dela. E todo esse episódio foi em qual ano? Esse episódio todo foi em 2000, eu entubei no dia 8 de julho de 2020. Então, bem A gente no auge começou da bem no pandemia. auge, a gente começou a voltar a ter uma vida mais normal no início de 2021. E aí a gente conseguiu aquela normalizada Uhum. de vida, né? Mas aí As coisas foram voltando, né, é, em geral no mundo. o mundo foi tentando voltar e a É, gente, na verdade, continuou alfabetizando Maria em casa, mas com um certo, né, situação. E ela voltou, no meio de 2021, ela voltou para a escola. Aí que a gente teve segurança de deixar, e aí até tinha aquela questão do atraso, né? Tá atrasando ela, volta, não volta. E os professores, na época, a coordenação da escola preferiu deixar ela com os colegas por tudo que ela tinha passado, né? Porque ela não passou só pelo fato de eu estar doente na pandemia. Né? Antes de eu ficar doente, eu trabalhei muito na pandemia. Então, era aquela situação de desgaste, como que você faz, né? Eu tenho um pai e uma madrasta que, né, já são mais velhos, então você não podia encontrar, eu estava sempre em ambiente hospitalar, então como que você faz? Então ela já foi vivendo toda aquela apreensão, o pai também trabalhando na pandemia, né, intensivista adulto, e aquilo já fazia parte da vida dela, né? Então ela se adaptou muito. Na época ela fazia uns videozinhos sobre como lavar as mãos, aquela questão toda, né? Que ela viveu muito intensamente. Então a gente preferiu que ela voltasse, né, para a escola, e os professores também preferiram que ela retomasse a mesma turminha dela por uma questão social. Né? E a gente ia trabalhando a parte também, a parte escolar dela, que que interessante. ficou ali. E a gente viu que foi a melhor escolha. Que bom. Porque muitos pais ficavam, né, no nosso caso, ficavam naquela coisa, não, preciso voltar para aprender. A gente viu que a inteligência emocional dela, para a gente, era mais importante do que realmente o aprendizado acadêmico naquele momento de 6, 7 anos. Sabe a escolha. Né? Então, pra gente, a gente viu que a gente fez a escolha certa, porque isso fez ela voltar à vida dela. E aí a gente foi lapidando com aula particular, alguns métodos, a questão escolar dela, e depois fluiu normalmente. E aí, voltando ao episódio da Covid, todo esse tempo que você ficou, aí você compartilhou sobre as dúvidas quando você voltou, então a consciência, os medos, se você ia voltar a andar, se a vida voltaria ao seu curso normal. E o que a gente mais deseja, na verdade, é viver com autonomia, né? Viver tem que ser com qualidade. Né? Isso mesmo. E ficou alguma sequela, além do Covid, ainda deixou rastros? Na verdade, eu acho que o Covid me trouxe dois aprendizados, né? Um, que a vida é impermanente, né? E a gente, na verdade, só tem um momento. A gente não tem nada mais além do que isso. E a outra coisa que para mim foi muito interessante foi o fato de eu entender que todo mundo é substituível. E você precisa ser substituído. Né? Eu me recordo que eu, conversando, né, com o pai da minha filha depois, eu disse, mas como é que ficou a questão das contas e não sei o quê? Eu tenho
pagar isso, não sei o que, Cristiane, tá tudo feito. Não, mas eu trabalho, não sei o que, Cristiane, tá tudo ok. Eu falei, mas como assim? Eu sempre fiz tudo isso sozinha e, né, para todo mundo. Aí ele virou para mim e falou uma frase assim: você tem assim, uma certa audácia de imaginar que as pessoas não conseguiriam fazer? Aquilo me deu um clique. Realmente, todo mundo consegue. Então a gente Interessante, tem hein? muito uma coisa, principalmente a mulher, né? Que eu faço tudo, eu tenho que conseguir fazer tudo. Não, você não precisa. As pessoas vão conseguir se virar com você. Então isso para mim foi ao Olha, mesmo tempo uma questão, né, feminina estranha, né? Porque a mulher quer esse empoderamento. Eu falo muito isso nas palestras que eu dou. Mas o dividir, né? O que é o verdadeiro empoderar? Né? A partir daí eu comecei a pensar muito nisso. Né? Eu falei assim, caramba, empoderamento é fazer tudo, dar conta de tudo? Ou será que empoderamento é eu conseguir me gerenciar e saber a hora que eu também tenho que parar? E eu vejo isso muito nas mães dos meus pacientes, principalmente interessante. autistas, né? De encefalopatia. Gente, empoderamento não é você ter que cuidar tudo e chegar num ponto de exaustão. É o que a mulher está fazendo muito hoje. Empoderamento chega e fala, não, peraí, agora eu não consigo, agora eu preciso de ajuda, preciso respirar, e é você aprender a se gerenciar. Então, é uma das coisas que eu falo mais com as mães, principalmente dos meus pacientes. Você tem que se gerenciar. Isso é se empoderar. Empoderar não é cuidar do mundo. Né? E trouxe muito isso o mundo, né? Da mulher, do feminismo. Eu falo assim, calma, vamos com cuidado. A gente precisa de um tempinho pra gente. Então a gente vai Sim, se perder. Né? exatamente. E às vezes eu falo que Deus coloca esse tempo pra gente também. E foi aí que eu comecei a pensar muito sobre a vida e esse decorrer da vida. Eu acho que a fase mais importante para mim de entender isso. Olha que interessante, né? A gente precisa ter coragem para ser fraca, vamos dizer assim, né? Coragem de aceitar que temos limites, que temos necessidades, que há um tempo para todo propósito, há o tempo de ir lá, de fazer, de acontecer, mas o tempo também de aceitar ajuda, aceitar Conhecer uma e mão falar, não tô legal, estendida. agora o momento Isso, é e que esse, problema vamos que não tem tem, problema né? nenhum. Eu sempre brinco um pouco que os homens têm mais facilidade para isso às vezes, né? Porque assim, olha, muitas vezes as mulheres falam assim, faz isso e tá precisando de ajuda nisso, nisso, nisso. Ele vai lá, faz isso, isso, isso que você precisa e depois ele vai assistir um filme. Tá feito. Nós mulheres não, poxa, mas você não tá vendo que ainda tem trabalho para fazer isso aqui? Não, não tô vendo. Você pediu para fazer isso, eu fiz isso, olha, tá legal. A gente tem essa dificuldade, isso é muito nosso, Uhum, né? E isso veio com esse empoderamento entendido de uma maneira errada. sim, A gente passou a não estabelecer prioridades, né? E veio uma sim, cobrança do mundo gigante para ir, né? E eu acho que a gente se perdeu. Então eu falo, respira e volte a se gostar primeiro. Depois resolva o restante. Se você não se sentir, se você não se interiorizar e se você não aprender a se gostar, você não muda nada. sim, com certeza. Porque primeiro a gente precisa estar bem, não é? Eu preciso Justamente. estar bem para eu poder fluir bem. Sim, Então, justamente. onde eu vou Uhum. fazer a diferença dentro da minha possibilidade, da minha singularidade, né? Justamente, da minha singularidade. Eu acho essa frase, essa palavra muito importante. Né? Cada ser é um ser diferente, cada Sim, um tem as suas necessidades. A gente está numa fase de massificação muito grande. E não adianta a gente seguir padrões. Não existe um padrão, existe um ser humano. exatamente. Eu gosto de falar muito sobre isso também. Não existe um modelo universal para nada, um Nada. padrão universal para nada. Não existe o protocolo que todo mundo quer colocar. Né? 7 bilhões de pessoas e cada um com a sua singularidade. Claro, a gente aproveita o que a gente vê de legal, igual a sua história interessantíssima. Creio que várias pessoas que nos assistirem vão aprender muita coisa. Porém, importante entender que cada um tem a sua singularidade, suas necessidades, suas qualidades, História de vida, sua sua história. família, como as coisas podem acontecer. Né? E quando a gente tira um pouco disso, eu acho que a gente fica mais ansioso, né? A gente se cobra e aceita a cobrança do outro também. É uma coisa interessante que como que uma coisa vai levando a outra, né? Sim,
e a gente vai se perdendo nisso. É por isso que hoje a terapia é tão importante, para a gente se reencontrar e ver, opa, onde que sou eu aí? É isso. E quando você, então, foi voltando ao normal, você falou, voltei para a minha casa e tal, você consegue lembrar, assim, algo que você fez, que trouxe para você a certeza, assim, tá dando certo, vou ficar bem, algo que você conseguiu fazer, que você falou, vou ter autonomia de novo. Na verdade, quando eu já voltei a andar e comecei a querer fazer minhas coisas, né, todo mundo acha muito engraçado porque eu sou muito ativa. E aí eu vou para um lado, vou para o outro, adoro viajar, pego, faço mochilão. E aí quando voltou aquela vontade, já da... Ih, a Cristiane está fazendo tudo de novo. E aí Já eu tá liguei ótimo. na época para minha chefe, no hospital que eu trabalhava, falei, estou voltando. Ela, como assim? Eu falei, pelo amor de Deus. Isso, poucos dias. Não, isso foi em questão de quando eu voltei, tipo assim, em questão de 1, 2 semanas, eu já estava querendo voltar de vambora, a gente não aguenta não, temos que voltar, e aí vamos continuar paramentando, fazendo tudo. Voltei para o Covid. Meu Deus. Né? Nesse meio tempo, né, tem um adendo aí da vida que eu acho que é o que uma bandeira que eu levanto muito hoje, é que eu tinha, né, um tumor na cabeça e que eu fui De deixando antes da pandemia. diante da pandemia e ele estava ali meio quietinho, um macroadenoma de hipófise, eu descobri porque eu desenvolvi Cushing. Só que aí foi ficando, eu como neuro, né, eu falei que eu fui cultivando aquilo. Só que depois da pandemia, principalmente as taxas aumentaram muito, eu vi, né, várias características acontecendo, eu falei, não tá legal. Né? E acabou que eu voltei a buscar ajuda para isso, e aí o neurocirurgião falou o seguinte, ou opera ou opera. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso, né, 8 de julho de 2020 eu tinha entubado pelo Covid. Dia 28 de junho de 2021 está eu novamente entrando no centro cirúrgico para operar minha cabeça. Caramba. E aí eu falei, bom, não tenho muita opção. E aí foi, né? Nisso, a Maria, a gente, para explicar, né? A minha filha foi muito engraçado, porque o pai dela, eu falei, você explica para Maria? E ele falou assim, pode deixar. Aí eu conversando com ela depois, ela falou assim, não, mamãe, tá tranquilo, o papai já me disse que vai tirar uma bola da cabeça. Simples Eu, assim. isso, minha Criança é filha. ótimo, hein? E como seria uma cirurgia transfenoidal, né, pelo nariz, ela, e vai sair pelo nariz, né, mamãe? Vai sair pelo nariz. E aí foi outra internação, aí todo um trabalho, porque eu fiquei muito entubada, então você tem aquele medo da anestesia. Então o anestesista foi muito amável comigo em relação a me tranquilizar e tudo mais, né? Hum, E embora, cirurgia na cabeça. E aí caramba. tenho aí a luta que eu compro hoje também, né, das doenças raras, porque Hum, eu tive um macroadenoma de hipófise que me ocasionou o Cushing, né, que é uma doença ligada ao aumento do cortisol. E hum. aí você tem algumas possibilidades quando você tira esse tumor, né? Você pode ficar diabético, você pode perder a visão, você pode Então várias a coisas. síndrome já foi por conta dele. A síndrome já foi por conta do tumor, Hum, né? No meu caso, ele foi um pouquinho a raridade da raridade ainda, porque hum. normalmente o microadenoma ele faz o Cushing. No meu caso, eu tinha um macroadenoma, que inclusive ultrapassou, né, a hipótese com o Cushing, né? Então por isso que demorou também muito a chegar ao diagnóstico, né? Porque geralmente um ou outro, uma vez o endócrino falou assim comigo, você é um caso a cada 20 anos. Então eu falei, então vamos lá, né? Depois uma coisa aí interessante. E aí eu fiz a cirurgia, não fiquei diabética, fiquei bem, mas fiquei insuficiente adrenal. E aí foi uma coisa muito estranha na minha vida, né? Hum. Porque era lidar com um desconhecido que realmente ninguém conhece. E aí você é dependente de corticoide, eu fiquei dependente de corticoide até hoje, né? Eu utilizo, reponho todos os hormônios, tireoide, tudo. Uhum. É uma vida diferente, né? E às vezes até eu acostumar com o que eles chamam de crise, né? No caso da insuficiência adrenal primária, crises addisonianas e da secundária, como a minha é um tumor, as crises, né, de insuficiência adrenal. E você começa a ter um sono horroroso, começa a vomitar e começa uma diarreia, quando você vai ver você tá, desmaia. Como é que você lida com isso? E aí o seguinte, até você se acostumar, até todo mundo se acostumar em volta,
ou na verdade até os ambientes hospitalares não estão preparados. Você chega e fala, sou insuficiente adrenal, por favor, me administre 100 miligramas de hidrocortisona que eu volto ao normal. As pessoas não sabem nem o que você está falando. Olha. Então, uma coisa interessantíssima, porque hoje, até no Brasil, a gente levanta essa bandeira, né, no Rio de Janeiro, a LERJ conseguiu fazer uma estatura de insuficiência adrenal, porque eu tenho que andar no carro com uma ampolinha, né, e eu tenho um cartãozinho do insuficiente adrenal, porque aquilo dali te leva à Explicando morte. e vai explicando para quem estiver 100 ali. miligramas de hidrocortisona, repouso só de potássio, dependendo. Né? Mas hoje eu já consigo controlar. Já teve vezes, por exemplo, com a Maria no carro, eu via que o sono era uma coisa fora do padrão que eu ia apagar, eu ligo o localizador, aviso ela e chamo alguém que estiver mais próximo. E aí eu apago. E muitas vezes você chega no ambiente hospitalar, como eu já sinto, chego e converso. E aí eu entro na classificação de risco. E aí eu entro como verde, porque os seus sinais vitais são normais, só a pressão que abaixa mais. Aí eu aviso a pessoa que está do meu lado, olha só, eu vou desmaiar, mas eu tenho aqui 100 miligramas de hidrocortisona, é só pedir para me aplicar que eu volto. E pum, desmaio. Então isso no ambiente hospitalar. Tá? Olha, Então, e tinha que ter mais não se divulgação, conhece, né? é muito pouco divulgado, entra nas doenças raras, né? E para mim chegou a um ponto que chegou a ficar engraçado algumas vezes, né? Eu falei, gente, ou eu reclamo e vou viver uma vida ali, né, com, tá, o meu corpo não ficou legal, eu sinto algumas coisas estranhas às vezes, eu edemacio às vezes 4 quilos num dia de tanto edema, e eu tenho que lidar com isso, né? A minha parte psicológica, geralmente quem tem insuficiência adrenal fica muito deprimido, eu faço parte também, né, do ciclo da doença, eu não fiquei. Eu falo por ser cada Que um. Eu acho bom. que com a história de vida também, aquilo para mim, a gente consegue reprogramar nosso cérebro, né? Uma das Sim. últimas vezes da insuficiência que eu tive a crise, eu cheguei a convulsionar. Eu comecei a convulsionar a partir daí, porque o cortisol abaixou muito, então uma convulsão metabólica. Eu falei, opa, outra coisa agora, uma convulsão. Que isso, gente. Mas assim, foi passando. E para mim, aí todo mundo me pergunta, Cristiane, mas como é que você faz? Eu vou vivendo e ainda cada vez. E é interessante porque nos meus pacientes, tudo isso que Deus me deu é um aprendizado. E aí eu acho interessante que sempre aparece um paciente ou outro, você fala, caramba, eu sei que isso daí mais ou menos como funciona. Então eu acredito sempre que Deus te dá o que você precisa, talvez, para ajudar o próximo. Creio assim Né? também. E assim, e vou vivendo dessa maneira, vendo o ser humano de uma maneira diferente, vendo cada um com suas particularidades, vivo isso no meu dia a dia, tenho minha carteirinha de suficiente adrenal, Maricota já aprendeu a lidar com isso também. Então, às vezes, eu sei que eu vou passar mal, já tem 6, 7 meses que eu não tenho crise, e me sinto super bem por ter mudado a marca do corticoide. Então, a gente vai descobrindo coisas. E nisso, cada vez mais, eu fui me abrindo para a vida, para viver. E aí eu falei assim, o que me Para impede? simplesmente viver, né? E o que me impede de fazer o que eu acho legal? O que me impede de realizar uma vontade? Não falando de desejos bobos, não. De vontade de vida. Né? A gente coloca tantos empecilhos às vezes, né? E o que impede mais a gente? A mente. É o limitador mais poderoso que tem, É o né? limitador mais É o poderoso primeiro que tem. limite a ser cumprido. A mente. Se você acredita, você faz. A clínica Colher surgiu assim, né? Da vontade de uma coisa, não tem. Aí a minha sócia, a Fernanda, é um amor também, ela também tem uma história de vida, perdeu os pais no mesmo ano. E o seguinte, o que a gente tem? Não muita coisa, mas vontade e a nossa loucura diferente como ser humano. Empatia. Total, pode chegar, tomar um cafezinho, senta da maneira que quer, tem sofá, tem lugar para você sentar ali, no chão, quem quer. Então, vamos viver, gente. Né? Muitas vezes as pessoas chegam já assim no local, né, meio que já os exames, toma, calma, vamos nos conhecer primeiro. Né? Eu falo que mesmo quando a gente tem pouco tempo, gente, se apresentar, mostrar um sorriso, não custa para ninguém. Né? E existe, parece, todo um padrão da vida que ele foge a isso. A Né? gente vai meio que robotizando. Robotizando, é o que eu falo Né? da Vai aquele, manada. a Vamos seguir a manada. manada. E, opa, vamos parar um pouquinho.
né? E assim eu acho que a gente vai fazendo conexões diferentes, conexões melhores, e assim a gente vai podendo crescer e viver, Uhum. né? Porque a graça da vida está em viver, Exatamente. né? Não em quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Quando eu, gente, não existe quando. E as pessoas custam a perceber isso, né? Quando se coloca a felicidade em algo depois, é muito estranho. Sim. O que nós todos precisamos compreender e praticar, que todos os dias nós teremos razões para reclamar, razões para agradecer. Se o dia estiver maravilhoso, vai ter alguma coisa que não vai estar legal e a gente poderia reclamar. Por outro lado, se for aquele dia mau, né, um dia assim que, poxa vida, né, devia ter ficado na cama, Uhum. que parece que tudo deu errado, mas nesse dia também, se procurarmos, tenho que agradecer. Sempre. Abrir o olho, acordar, então já é um fator para agradecer. E a gente fazer as escolhas a partir daí, que a escolha é apenas nossa. A gente não pode Sempre. terceirizar, como você falou um pouco atrás, que a gente, todos nós temos essa quedinha pelo vitimismo. E junto com o vitimismo, culpar alguém. Só que na realidade a nossa vida é culpa nossa. Justamente. Ela é O como, responsabilidade nossa e é como a gente vai conduzir. Ah, mas eu não tive exatamente. culpa. Não importa. O que você E aí? sente é responsabilidade sua. O que deixa crescer Isso. Eu sempre falo o dentro. seguinte, não é que você não vai sentir raiva, que você não vai sentir, né, alguma coisa, mas eu sempre falo assim para os pacientes, limita. Tenha um tempinho para isso. A gente também tem que saber fazer isso. Olha, peraí, eu já estou digerindo isso. Aí você respira naquele dia que não é muito legal, mas você dá um tempo para isso. Você não tem que remoer. Não saia apressadamente. Justamente. E é outra Calma. coisa também, né? O resolver logo depois. Uhum. Calma. Tem coisas que na hora que você dá um tempinho, aquilo ali, você às vezes lê uma coisa de novo, não era bem aquilo que estava escrito. Eu vejo muito isso. Às vezes você lê naquele impacto já reativo com uma coisa, e quando você lê de novo, opa, não era bem o que estava escrito, não. Né? E aí, quando você espera um pouco essa primeira emoção passar, que tem muita liberação de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, você começa a perceber uma leveza maior. Né? Tudo precisa de um certo tempo. A Sim, gente precisa de um certo tempo. Né? E se a gente começa a dar esse tempo para a gente também consegue ver que o outro precisa do tempo também. sim. E é um ser humano como nós. Isso mesmo. Aí você falou sobre acolher, que as pessoas chegam lá, né, que às vezes com essa postura agitada e tal, né? Sim. Fala para nós qual é o desejo principal, a proposta principal, o que que ardeu no seu coração e das suas sócias Uhum. quando vocês decidiram fundar a Acolher? A ideia, na verdade, era principalmente assim, como a gente trabalhava também em consultórios particulares, assim, locados, né, e tem aquela coisa muito fixa aí do que as pessoas querem, né, do atendimento médico, ou é isso, ou é aquilo. E aí a gente viu uma clínica do lado para alugar, e aí a gente foi apresentado uma outra que sublotava o mesmo espaço, né, em horário diferente, a gente se encontrou, a Fernanda também, assim, toda como eu, mais alternativa. Cara, vamos, vamos. E assim, eu falei, Fê, a minha ideia é o seguinte, eu tenho na minha cabeça o projeto Acolher, que é justamente a gente acolher da nossa maneira, humanizada, como a gente é, sem precisar seguir tanto protocolo médico, ou isso ou aquilo, né? A gente acolher o ser humano, Uhum. né? E colocar pessoas ali também, né? Terapeutas, né? Fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, de uma maneira que a gente pudesse também acolher nesse espaço. Ela, pô, desse jeito, fechou, amiga. E vambora. E a gente não Vamos tinha lá. muita ideia, né? Só que a nossa, como eu acho que a experiência de vida faz muita diferença. E a gente falou assim, cara, a gente não tem grana para montar uma coisa faraônica. Mas a gente adora arte, a gente adora, né? Eu faço aromaterapia, trabalho com, né, essas coisas de difusores. Hoje eu fiz uma lojinha sobre isso também, que agora eu estou empenhada nisso. E eu falei, pô, adoro reformar móveis, fazer isso e tal. Fechou então. Móveis antigos a gente reforma, monta a sala, chamamos amigos e foi saindo aquilo ali. Pô, tem Olha, um tapete que era da minha avó, eu acho que ficaria tão legal. Ela tem uma lembrança da minha mãe.
E aquilo foi surgindo, e na hora que surgiu a sala, a recepção, o cantinho do café, era tudo a gente. Uhum. E todo mundo falou, caramba, a gente entra aqui, Tem uma é uma identidade, né? identidade. Então, assim, poxa, a parte das terapias, vamos colocar meio que um sofazão mesmo, assim. A galera gosta de chorar ou sentar no chão, né? E foi surgindo. E aí, na época, a gente queria repartir o espaço para ficar dois atendimentos. Não vamos repartir, não. Porque tá todo mundo gostando tanto dessa amplitude, dessa coisa, assim. E cada um tem um horário, as coisas vão fluindo. Né? Então, cada um vai ter sua particularidade, cada um vai ter seu tempo todo aqui. Uhum. E assim surgiu a acolher. E aí a gente vai Que ter realmente é ideias para acolher. para acolher. Então, a pessoa, quando já chega lá, né, teve aquele filme Divertidamente, e a Fernanda é apaixonada com os bonequinhos do Divertidamente, então a gente colou vários, Eu vi lá na assim, parede, lindo. né? Então, Amei. assim, a gente foi e eu falei, caramba, eu adoro Buda, essas coisas. Ela, pô, coloca teu Buda que eu coloco o meu cérebro. E aí a gente foi montando. E o mais interessante é que, assim, né, eu morei no Peru um tempo, a minha filha é metade peruana, e eu trouxe umas mantas também. E aí a gente coloca em cima de onde eu vejo as crianças. Eu falo com os pais, espera aí que eu vou tirar a manta para colocar o papel. Não, doutora, a manta é linda. Então, virou uma coisa que as pessoas viram amigos, né? Assim, Uhum. isso para mim é muito importante. Eu tenho uma relação com os meus pacientes e os pais muito interessantes, né? Que às vezes o que eu preciso, até na pediatria, né? Eu sou pediatra também como primeira formação, Uhum. é o acolhimento daquela mãe. E que as pessoas esquecem naquele primeiro momento que aquele bebezinho chegou, mas tudo foi muito floreado e quando o bebezinho chegou, tá aquela mãe morta de cansada, todo mundo dando um tanto de opinião, ela não conseguindo amamentar muitas vezes, algumas situações acontecendo, e aquela mulher tá morta ali. E quando chega para mim, eu falo o seguinte: primeiro, senta, dê o bebê pro pai e me conte ou chore. A mulher chora. Ai, que lindo. Ela precisa chorar, ela precisa colocar para fora também aquela frustração, porque ela passou da mulher grávida, Uhum. né, cheia ali de cuidados, para uma pessoa super cobrada, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não pode comer isso, você está amamentando. Aquela mulher, ela está tão estressada e com os hormônios lá embaixo, e todo mundo passa a não olhar para ela. Uhum. Então, muitas vezes, aquela mulher está deprimida. Então, eu falo que na minha floricultura inicial, o bebezinho é ótimo, ele está fofo. Mas Mas tá a tudo bem com ele, mãe né? está ótimo, Ele tá tirando a muito bem, mãe. obrigada. Né? E eu falo, mamãe, você precisa estar bem, até porque o seu leite não importa tanto a alimentação, você não vai passar dos limites. Mas eu preciso de uma mãe sem excesso de cortisol para passar no leite. Porque o que mais irrita o bebê, deixa ele com cólica, é um cortisol passado pelo leite. E o jeito que a mãe tá, se a mãe estiver muito ansiosa, Pensa, tensa, o bebê vai ficar mais com agitado, medo. com medo, justamente. A criança faz muito isso, eu falo muito isso sobre os autistas também. Gente, ambiente de casa desestabilizado, mãe ansiosa, como se diz assim, muito atribulada, estressada, criança descompensada. Pode colocar em 10 mil terapias que não vai ajudar. Então, eu preciso de ter essa organização do eu, do adulto, dos pais, para que o ambiente esteja propício para essa criança se desenvolver. Uhum. Então, essa foi a principal proposta do acolhimento. Eu achei muito lindo quando eu falei, né, que você compartilhou da mãezinha, que algumas mães chegam, choram e tal. Ai, que lindo. Não, não Muito. lindo da mãe desabar e chorar, né? Mas o lindo dela ter esse espaço e Sim. ela ter um profissional preparado e que sabe bem o que a mãe está passando nesse momento e que tem essa sensibilidade de olhar para a mãe e de acolher a mãe, Sim. que é muito necessário, porém pouquíssimo encontrado um Muito. espaço Geralmente que você vai tenha no esse olhar pediatra, e os esse pais ficam sempre acolhimento. com medo. Nossa, ele disse que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Pera aí, você não Tenho que tem que dar fazer conta, eu tenho que dar conta, eu nada. tenho que dar conta, né? É. É a frase Aí da eu falo mãe. assim, gente, na época da minha avó, você sabia o que você fazia com seu filho? A sua avó, minha mãe ali, ela era a pessoa que norteava. Você tem um sentido, né? Você tem uma intuição. E eu sempre pergunto para as mães, o que você está sentindo? Qual é a sua vontade? Ah, doutora, mas estão dizendo isso aí na rede social de isso, eu falei assim, não importa todo mundo. Um O que monte de você vozes. acha para seu filho, sua filha? Então isso para mim é muito importante, porque
essas mães estão perdendo o empoderamento delas frente aos filhos por conta do tanto de informações que a gente tem no mundo e que, na verdade, eu tenho que lidar com possibilidades e tenho que lidar com a cultura. Uhum. Tá? Isso para mim é muito importante, é quando se fala também, né, no Brasil, essa questão do terapias. Qual que você acha melhor? A que você conseguir fazer bem. Que te fizer bem. Porque no autismo, principalmente, a gente está numa loucura de não conseguir vaga, de não ter terapeuta, o plano de saúde não está aceitando, então está uma confusão danada. Então, o que é melhor? E todo mundo querendo mostrar o melhor, uma técnica diferente e tudo mais, e está todo mundo ansioso. Mas o básico não está sendo feito. Eu sempre coloco muito nessa tecla, gente, não adianta desejar as coisas e a gente não sair do lugar. Então, tem todo mundo desejando um tanto de técnica diferente, mas o pilarzinho terapêutico da criança não está sendo feito. Que é a psicologia, fono e a terapia ocupacional. Se eu não estou tendo isso, se eu não estou conseguindo vaga nem para isso, muitas vezes o convênio, né, pelo SUS mais difícil ainda, para que eu vou colocar minha cabeça em outras coisas para me deixar mais ansioso ainda e com uma sensação de culpa? O mais interessante é isso, que o que mais as pessoas sentem é culpa. Corre, 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 não chega a lugar nenhum. A gente não chega a lugar nenhum. Então eu falo, gente, vamos fazer o que a gente pode? Vamos correr atrás do que a gente pode? E aí é uma escadinha de cada vez. Uhum. E aí é interessante que aí quando as pessoas fazem isso, elas se acalmam, e aí elas vão seguindo o passinho e a situação começa, o caminho vai abrindo. o caminho vai abrir. Aí você falou algo aí tão interessante sobre tantas vozes que a gente escuta. Muito. E aí, lembrando, né, linkando com a questão do empoderamento, né, que você traz muito aqui, é muito interessante a gente compreender que o maior empoderamento, a base do empoderamento, seja de mulher, de homem, do ser humano, é a coragem de ouvir, coragem e sensibilidade para ouvir a sua própria voz, ouvir de verdade, ponderar e abraçar. Porque a gente fica querendo ouvir tantas vozes, igual a gente fala tanto de aceitação, porque não me aceitam, não sei quem me aceita. Quando, na verdade, a própria pessoa não ouve com sensibilidade e com amor a sua voz interior, o que ela está ali falando, o caminho para ser seguido, e ela própria se aceitar, independente do que ela vai ouvir. E a partir do que ela ouvir e aceitar, aí começar a caminhar. Essa é a parte, eu acho, mais difícil do ser humano. Eu falo que eu fiz até um postzinho do Instagram, lá no Jardim Japonês que eu estava até fui visitar esses Lindo, dias. né? Lindo aquele lugar. E aí, gente, eu falo, caramba, sobre o eu e os outros, né? Porque todo mundo pensa muito assim, eu preciso emagrecer, eu tô magra demais. Sempre é uma voz falando com você, né? Uma pessoa, nossa, você engordou, você não acha que precisa emagrecer? Ou, você tá magra demais, você não acha que tá exagerando? Gente, nunca tem uma coisa ideal. E a gente vai escutando aquilo, aí eu fiquei pensando assim, será que isso adianta de algo? Será que alguém se motiva com isso? Ou será que geralmente as pessoas ficam mais ansiosas e mais ali estressadas e se sentem muito pior? Porque, na verdade, existe uma diferença muito grande entre o que eu tenho que fazer e o que eu consigo fazer. Sim. E para isso, primeiro eu tenho que me entender. E o que realmente vai fazer bem para mim. Justamente. E aí a gente esquece disso, porque é um turbilhão de informações de todo mundo. Eu escuto isso muito de mãe também. Não, porque assim, eu queria saber se meu filho tem alguma coisa estranha. Todo mundo fala que ele é estranho. Mas, como criança é estranha? Não, porque dizem que aí tem umas características de autismo, todo mundo diz. Só que é tão difícil a gente escutar o nosso próprio eu, né? Eu falo que deve ser mais fácil você falar com o outro que ele deve. Por causa que o que a gente está sentindo, o nosso eu, a gente tem uma dificuldade tão grande de se escutar. E a nossa própria opinião ser importante para a gente. Sim. Né? Parece que a nossa opinião é meio que invalidada. Né? É estranho isso, porque eu que tenho que me gerenciar. E, querendo ou não, eu nasci sozinha e vou morrer sozinha. Sim. Então eu vou ter que saber gerenciar isso. E é tão difícil você se escutar, né? E é tão difícil você gostar da sua opinião. Exatamente. E ponderar, quando precisar ponderar, reformular, mas a partir daquilo que é bom para você, dos seus princípios,
daquilo que você sabe dentro do seu E coração que é das suas certo ou não. possibilidades, Exatamente. né? Eu acho que o que mais frustra as pessoas são as possibilidades. A partir do momento que você aceita as possibilidades que você tem, você pode ir criando melhores possibilidades. Mas se você quiser pular essa parte, não vai dar muito certo. Porque é o que a gente cria muitas vezes, né? Você vê lá a musa fitness do Instagram, você vai ficando ansiosa. Peraí, gente, tem um caminho até aí. Existe Sim, uma pessoa também. E isso também não significa ser feliz. Então, peraí, aonde que está realmente sua lacuna? Aonde que está o seu eu que você precisa escutar? sim. Né? Em E grande abraçar. parte, e abraçar, Isso, justamente. Mais amor por nós mesmos. isso. Porque é amando a mim que eu posso amar o próximo e fazer bem para aqueles que passarem pela minha vida, Justamente. né? E falando assim, então, de fazer bem, né? E a gente está falando sobre a clínica. Uhum. O que que você poderia já assim compartilhar com a gente? O que que mais te deu assim essa certeza de que vocês tomaram a decisão certa, de que vocês estão no caminho certo lá na clínica? Como é que tem sido o acolhimento? O que que você já experienciou ali fazendo? Na verdade, desde o início, né, já existia ali, eu falo que eu já tenho um caminho, né, com as pessoas, de empatia, talvez, de acolhimento, e aquilo, na verdade, só foi crescendo, né, quando eu falei, gente, agora tem um espaço nosso. Foi muito engraçado, porque até os pais, as pessoas já viam com presentes que era a minha cara. Eu falei, gente, Para a clínica. pra Ai, que clínica, então lindo. era muito engraçado, porque assim, a clínica da Cristiane vai ter café. Eu amo café. Então a clínica vai ter biscoitinho. E assim, aquilo foi formando, então as pessoas que já chegavam ali, elas já chegavam e sentavam e sabiam que o espaço é delas, né? Porque eu sempre dei esse espaço de uma maneira de acolher ali, né? Então assim, eu acho que a diferença maior que eu sinto é que a Cristiane pode ser a Cristiane, Hum, né? pode Então fazer da assim, sua da maneira. minha maneira, e as pessoas têm tempo para elas falarem ali, para elas, né, eu poder conversar, a criança se sentir feliz brincando, e a gente, né, a Fê com os pacientes adultos principalmente, né, da psiquiatria, que muitas vezes já estão vindo com uma carga mais pesada de vida. Então, isso foi, né, melhorando a partir do momento que, através da nossa mente, inicialmente, a gente conseguiu expandir para fora, Hum, né? Não foi algo criado de fora para dentro, foi de dentro para fora, né? Então isso foi criando cada pedacinho, cada, né, cada local ali do acolher, e os profissionais foram chegando também, quem tinha afinidade com isso. Né? Então, quem tinha essa afinidade do acolhimento, quem tinha essa afinidade de querer fazer um feedback. Então, por exemplo, algumas vezes as psicólogas, a gente trabalha em conjunto. Então, pô, Cris, olha só, esse paciente, tal, tal, o que você acha disso? Ou eu também penso, uhum, olha só, o que é legal a gente trabalhar. Então, a maior ideia é a integração. Né? Então, a gente poder trabalhar em conjunto em bem de uma pessoa. Essas pessoas também poderem ter acesso e se sentirem acolhidas por nós ali. E aí a gente começou, eu falo que eu sempre falo mais, a Fê não curte muito falar, a gente morre de rir. Então, o que começou a surgir? Uma roda de conversa, todo mês a gente faz uma roda de conversas no consultório. E aí um sábado de manhã, então junto, aí eu faço um tema. Né? Agora, como a gente está seguindo, né? O outubro rosa, teve o setembro amarelo, a gente vai buscando linkar os assuntos àquela roda de conversa. Então, ela acontece aos sábados, normalmente um sábado no mês, onde a gente faz ali um lanchinho, um coffee break, todo mundo senta da maneira que quer, e a gente vai conversando e vai surgindo. É gratuito, às vezes a gente pede alguma coisa para a Santa Casa que a gente ajuda no Rio de uhum. Janeiro, e aquilo dali transcorre às vezes, né? Eu sempre brinco, o pessoal fala assim, caramba, a gente queria ficar aqui o resto da tarde. Né? E aí as rodas de conversas começaram a surgir. Aí disso começou a surgir também de uma das pessoas que tinham ido palestras em escolas. Então a gente Ah, começou que para os lindo. pais, aí eu fiz o Desmistificando o Autismo. E aí acharam tão legal que os profissionais quiseram fazer. Então a última que eu fiz agora, até antes de viajar para cá, foi assim para 30 profissionais de uma escola no Rio de Janeiro. E aquilo foi muito legal, porque a gente começa falando do autismo, de como lidar,
né, dessa mistificação toda e da comercialização toda no autismo. E o que a gente fez? Foi tirando tudo isso e no final é muito legal porque entra cada um. Eu preciso entender o que cada profissional sente, porque é uma pessoa. Ela tem as limitações dela. Então, ela escutar que ela pode respirar e falar, eu não consigo, agora não dá, aquilo para ela é libertador. Né? E começou a fluir principalmente essa questão das rodas de conversa, né, sobre essas questões da empatia, de temas que, na verdade, caem sobre uma mesma coisa, né? O eu e como lidamos com o nosso eu e como lidamos com o nosso eu no dia de hoje. Né? Então, basicamente, essa foi a proposta. Acolher como seja, qualquer pessoa, do jeito que seja e como ela consegue viver. E aí o trabalho vai mumificando. Justamente. A própria, então, pelo que você nos conta aqui, a própria criação do espaço, né? A organização, a decoração, já foi uma confirmação de que vocês estavam no caminho certo. Isso. Porque tudo foi se encaixando. Tudo se encaixou. E aí, tá aqui. Tá, e às vezes até melhor, né? Justamente. Mais surpreendente. E isso é muito bom para quem está nos assistindo, porque qual é a nossa tendência? Grande parte das vezes. A gente quer que tudo esteja perfeito, assim, a gente quer que tudo esteja pronto, a gente quer ter a condição financeira, a gente já condiciona um sonho, um projeto ao financeiro, que é muito ruim isso, porque o sonho não deve estar condicionado à finança. E aí as pessoas vão, então, colocando barreiras, como você já colocou lá atrás, que a primeira barreira é a mente. A gente é paralisado, né, pelas limitações mentais. Então, é muito bom a pessoa ouvir esse depoimento seu, porque você diz, eu fui lá e enfiei a cara, como diz, não é? Peguei o espaço lá que tinha e a gente foi arrumando e foi acontecendo. E agora você já nos conta que já extrapolou o físico ali, as limitações físicas. A limitação física, eu acho que eu sempre achei muito isso, né? Ela está muito ligada àqueles desejos momentâneos, né? E de querer uma coisa muitas vezes fora do que a gente encontra de padrão, né? Então, nesse momento agora, eu não vou poder fazer uma coisa de um padrão mega luxuoso. Mas espera aí, será que era isso realmente que eu queria? Ou, na verdade, é mais uma condição que a gente está seguindo a manada? Né? E aí a gente percebeu, não, a gente não quer isso. A gente quer fazer o nosso espaço gostoso. E para fazer o espaço gostoso, a gente precisa de vontade e precisa de ação. Pronto. Né? Fica aí uma dica para as pessoas. E era muito interessante que a primeira limpeza, a gente falava assim, nós vamos contratar uma faxineira. Eu falei assim, gente, vamos lá limpar. Porque tem que ser a nossa energia, tem que ser a gente. E vamos embora, então vamos limpar. Né? Quando as pessoas entrarem, elas sentirem vocês ali, não é? Isso, como um abraço. E é interessante que aí eu fiz uns arominhas, né, que aí tem da lojinha e tal, e eu coloquei no banheiro, tudo bem ali, Maria Luarte, né, que eu chamo aromaterapia e arte. Então eu vou chegar, nossa, tem um cheiro tão gostoso aqui, né? Eu falei, foi os arominhas que eu fiz. E assim, tudo do local tem isso, né, que a gente vai colocando. Então, assim, quando uma pessoa entra e fala, cara, isso aqui é a cara da Fernanda, isso aqui é a cara da Cristiane. E aí foram surgindo profissionais, e aí vai ter a cara de cada um. Né? Então, é um conjunto de pessoas que estão se dedicando com amor. Que estão amando, né? Como você falou lá atrás sobre quando você precisou de cuidadores, como você viu a importância da energia da pessoa que está a serviço do outro. Então, eu quero lá conhecer a clínica, Sim, porque já estou morrendo de vontade. Porque imagina ali as pessoas entrando e sentindo de fato esse acolhimento, que vai muito além de palavras. E aí eu queria então, no nosso tempo, né, você tem um horário, eu gostaria então que você aproveitasse então esses momentos finais para você, o que você gostaria de falar então para essas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que passaram por alguma fase difícil nas suas vidas e também pessoas que têm sonho, que têm um projeto, que talvez está ali gestando esse projeto
tanto tempo, mas que fica limitado a tantas coisas que no final das contas talvez não tem muito a ver. Então, o que é que você poderia falar para eles? Eu acho que a primeira coisa é acredite em você. Né? Acredite em você, independentemente do que o outro fale. É o mais difícil. Eu acho que é o mais difícil é esse. Né? Todos nós temos problemas. Todos. E sempre vamos ter. Os problemas estão aí na nossa vida mundana. Né? E o que a gente tem que saber é como que a gente encara eles. Se a gente perceber bem, quantos problemas a gente já passou que a gente, meu Deus, eu vou morrer. E o problema passou, você nem lembra mais dele. Ou seja, a vida é um ciclo. A vida é um ciclo de coisas boas e coisas não tão boas, momentos mais difíceis e momentos que a gente tem que aprender a caminhar independentemente de uma coisa ou outra. Então, para mim, primeiro, acredito em você. Segundo, é possível quando você quer. A opinião do outro, ele pode te ajudar, te agregar, mas ela não é principal. Você precisa aprender a se gerenciar. E para mim o mais importante, você precisa se aprender a se empoderar de você. Isso significa o quê? Saber você, os seus limites e até onde você pode ir e o que você precisa fazer para melhorar ou quando você precisa parar. Nesse momento eu preciso dar uma parada. Projetos para colocar em frente. Coloque energia, coloque amor e vai fazendo. Tem uma coisinha legal que eu acho, né? Que a escada está desse jeito para você começar. Cria pequenos degraus, vai fazendo. Hoje o mundo, vamos usar então a tecnologia a favor da gente, não só contra, né? Aquela coisa toda, né? Os meios de comunicação, os meios digitais. Aproveita aquilo para fazer o bem. Eu custei até o Instagram, custei porque eu falava, não, isso. Aí até que uma jornalista, mãe de uma paciente minha, falou, um paciente meu falou o seguinte, Cris, faz diferente. Usa o que tem hoje para fazer do jeito que você acredita. Eu não tinha pensado nisso, eu estava só criticando. Excelente, hein? E aí eu pensei nisso, eu falei assim, vou parar de criticar e vou fazer o que eu acredito. E a partir daí é impressionante como que vai fluindo. Sim, A fé. muito A legal. fé é outra coisa. Tenha fé. Quando você tem fé, funciona. A fé flui as coisas. Né? Mas eu falo fé de verdade. Por que eu falo fé de verdade? Que a gente parece que tem fé, às vezes, coloca meio que a mãozinha ali, eu tô com fé. A fé é você largar que Deus, ele está ali. Eu sempre falo, Deus, a maior energia que existe, a centelha divina, quer que seja, está ali. Existe uma energia no mundo que flui positivamente. E a gente precisa se conectar a ela, a gente precisa aceitá-la. Todos nós temos isso dentro da gente, todos nós temos essa intuição, todos nós sabemos que a gente pode. Mas a gente vai sendo contaminado pelo mundo, o que a criança muitas vezes ainda não tem. Né? E seguir isso em frente. Né? Acredite em você. Você é capaz. Sempre. Sempre vai ter uma alternativa. E sempre Deus vai estar do seu lado também, ensinando, te mostrando qual é o caminho que você deve seguir. Então, para mim é siga, se aceite e se empodere da maneira correta. As coisas podem acontecer. Que legal. Muito obrigada. De nada. E para as pessoas que querem encontrar você, então, no Instagram, nas redes sociais, e tem o desejo de conhecer o trabalho da Acolher, Sim. não tem a possibilidade de ir lá no Rio de Janeiro, por enquanto, né? Mas gostaria de dar uma olhada, de conhecer esse trabalho e se inspirar. Onde elas te encontram, onde elas podem ver a clínica? Sim. Então, a gente tem tanto meu Instagram, né, que é @doutora.crisponciano, e também o Instagram da clínica, que é acolher, é mais fácil eu escrever para vocês, saúde mental, underline, Rio de Janeiro. Mas o meu próprio Instagram já linka para a clínica também. Excelente. E muito ali bom. A gente tem sempre alguém para atender, sempre alguém para acolher também. A Juju, que é a nossa secretária, também é um amor de pessoa. Então pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode entrar em contato comigo também por Instagram, que a gente está sempre respondendo todo mundo e acolhendo. Ai, que bom.
Amei te conhecer, muito obrigada Agradeço mais pela uma vez oportunidade. por dispor do seu tempo, estar aqui conosco. Então, estivemos com o Cristiane Ponciano, que você possa se deleitar conhecendo o trabalho dela, se inspirar, tá bom? E que você possa aproveitar bastante desse momento aqui, do tempo que ela disponibilizou para nós. E breve estaremos juntos em mais um Pode Me Contar, a sua história importa. E se você tiver de passagem por Buenos Aires, entre em contato. Vamos agendar, porque afinal de contas a sua história também é importante e nós queremos escutar, tá bom?